2 Pedro, capítulo 1, o verso 4, diz assim: deste modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Pai, abençoa a Tua palavra nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ministra-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns cultos atrás, eu falei com vocês sobre algumas disciplinas espirituais. E eu comentei de que se você for estudar a história dos avivamentos, você vai ver que os grandes homens, ao longo de toda a história da igreja, aqueles homens que fizeram a diferença, que impactaram o mundo, eles tinham como diferencial na sua vida pelo menos 4 disciplinas espirituais. Ou eles passavam pela adoração, que nós conversamos, ou eles passavam pela oração, ou eles passavam pela meditação na palavra, ou pelo jejum. Você pode começar a estudar a história desses homens, todos eles, em diferentes momentos, em diferentes épocas da história, ou passava por uma ou outra disciplina, ou 2 disciplinas, ou 3 disciplinas espirituais, mas essas 4 disciplinas espirituais foram importantes na vida desses grandes homens de Deus. E assim como foram importantes na vida deles, são importantíssimas nas nossas vidas para a manutenção da nossa própria fé. O que eu acho interessante nesse tempo, e isso realmente me incomoda, e eu falei a outra vez, nós saímos, não quero repetir toda a história, mas nós saímos de um racionalismo, né, na época da modernidade, do iluminismo, e passamos numa pós-modernidade, onde a igreja a sociedade tenta achar um equilíbrio entre a razão e a espiritualidade. E nós vemos as pessoas ali fora entrando por um caminho de espiritualidade. Nós vemos as pessoas introduzindo meditação no trabalho. As empresas introduzindo meditação no trabalho porque entendem que o parar, o aquietar, o acalmar ajuda, seja no foco, seja na atenção, seja na construção de hábitos. Então as pessoas hoje estão ensinando meditações em um ambiente secular. A sociedade, ela está migrando, ela está entendendo a espiritualidade, seja ela qual for, e aí aqui não estou dizendo que está certo, mas a sociedade está entendendo a necessidade de um desenvolver da espiritualidade. E aí quando eu olho para dentro da igreja, parece que essa curva ela está invertida. Enquanto lá fora as pessoas elas estão cada vez mais buscando uma espiritualidade, parece que essa espiritualidade dentro da igreja ela está fazendo a curva inversa. As pessoas elas estão abandonando as práticas, e elas estão abandonando essas práticas debaixo de uma bandeira de religiosidade. Elas estão abandonando as práticas de vida espiritual por dizerem que elas são livres em Cristo, e Cristo as libertou. E a partir desse momento eu sou livre, eu não preciso ter tantas horas de oração por dia, eu não preciso ler tantos capítulos da Bíblia por dia, eu não preciso, e de fato você não é obrigado a nada. Isso, o você fazer não significa obrigatoriedade. A razão pela qual você faz, é aí que está toda a diferença. O porquê você faz o que faz. E isso tem me preocupado. De novo, enquanto lá fora essa curva tem crescido e encontrado nesse nível de importância dentro da igreja, debaixo de uma bandeira de religiosidade, as pessoas têm abandonado práticas espirituais que são fundamentais na nossa fé. E o meu anseio, aquilo que arde dentro do meu peito é: o que será de nós daqui a 10, 15, 20 anos? O que será da igreja evangélica brasileira daqui a 15 anos? Hoje, de novo, a fé ela tem se expresso através de twitters, de Facebook, de frases bonitas, e oca, ela é vazia. As pessoas dizem: eu sirvo Deus porque eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador, mas a expressão da fé ela é oca, ela é vazia. Quando nós ontem passamos o dia lá, ou a maioria, né, passou o dia lá, servindo ao outro, conversarmos eu e o Robson sobre isso. Isso é fé. Isso é a fé em ação, é a fé de Cristo expressa em favor do outro. O fato de eu apenas dizer que sou evangélico e ficar arrotando em rede social a minha fé, não faz de você um crente. A fé cristã, ela nos motiva, ela nos impulsiona a fazer coisas, a agir, a nos mover em favor do outro, em cuidar do outro, em morrer para mim mesmo. E isso não é religiosidade.
Isso é a fé cristã. Jesus disse: se você quiser vir após mim, você vai ter que tomar a sua cruz e me seguir, você vai morrer, acabou, já era, é ponto, é isso, não tem. E não é religiosidade, é paixão, é amor, é você conseguir se devotar a Ele e dizer: Senhor, cara, eu realmente reconheci, como o Gê falava semana passada, eu sem o Espírito Santo estou mal, eu preciso de Ti, eu preciso que Tu se derrames sobre mim. E eu quero conversar com você sobre algumas práticas espirituais, ou disciplinas espirituais. 2 ou 3 cultos atrás eu conversei sobre adoração e sobre oração. Hoje eu quero conversar sobre meditação e sobre jejum, as outras 2 práticas que eu falei que esses homens viveram. E a primeira delas eu quero falar sobre a meditação bíblica. Eu sei que cada uma dessas daria para nós discutirmos pelo menos um culto. Pelo menos um culto. Então eu vou ter que fazer meio milagre assim para nós fazermos as 2 em um só. Então presta atenção e não perde o fio da meada. Mas esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, ele diz assim: que desse modo ele nos tem dado as suas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina, fugindo da corrupção, fugindo das paixões que há no mundo. Acompanha comigo. Pedro escreve e ele diz: pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, pela grandíssima e preciosa promessa que Ele nos deu, que é a sua palavra, por ela nós nos tornamos participantes da natureza divina. E uma vez nos tornando participantes da natureza divina, obviamente que nós abandonamos a corrupção, nós abandonamos as paixões que há no mundo, porque são caminhos opostos, são caminhos distintos. Eu não tenho como abraçar um e abraçar o outro, ou eu abraço um, ou eu abraço o outro. E Pedro aqui escreve e diz: a palavra nos ajuda a vivermos essa realidade. Quando nós nos convertemos, Paulo escreve e diz que nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso espírito é regenerado, o nosso espírito vive, ele é vivificado, mas a nossa alma precisa ser transformada por meio da lavagem de água, que é a palavra, diz Efésios. Paulo escreve em Romanos capítulo 12 isso também: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há um processo que nós passamos, eu e você passamos. Nós fomos sim salvos pelo Senhor instantaneamente, mas a nossa alma precisa ser transformada, precisa ser lavada, precisa ser mudada. E a palavra aqui diz que quando nós caminhamos com a palavra de Deus, e nós abraçamos a palavra de Deus, ela faz com que nós venhamos a voltar à natureza divina, ou seja, nós voltamos a ter aquela natureza que Deus um dia sonhou para nós lá no Éden, porque no Éden Ele sonhou conosco por uma natureza. Nós nascemos com a natureza divina, e Ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no meio, para que nós tivéssemos a escolha, a opção de dizer: Deus, eu não quero a tua natureza, e eu quero outra natureza, a natureza pecaminosa. E você conhece a história, o homem escolhe a natureza pecaminosa, e a partir dali, como diz Davi: eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Nascemos com uma natureza corruptível, uma natureza pecaminosa. E então nós já nascemos com essa raiz do pecado. E o que nos arranca, o que nos tira desse lugar é a palavra de Deus. A palavra do Senhor trabalha na nossa vida. Nós perdemos a capacidade de dar valor a isso. Eu confesso para você, hoje nós temos uma escola de ministérios que recebemos jovens de tudo quanto é lugar, de vários países, e eu te digo isso de propriedade: as pessoas não conhecem a Bíblia, elas não conhecem a palavra de Deus, elas não sabem. Muitas delas gostariam demais que pudesse passar os conhecimentos bíblicos por osmose, né? Que você coloca debaixo do braço assim a Bíblia, e se pudesse transferir para dentro de você aquilo, ia ser uma maravilha. Mas toda vez que requer a leitura, que requer de você se debruçar sobre, que exige algo um pouco mais de você, já nós começamos a entrar em dificuldade. Meditar na palavra de Deus é diferente de ler a Bíblia. Meditar na palavra de Deus é diferente de você ler qualquer coisa. Josué capítulo 1, verso 8 diz: medita nessa lei de dia e de noite, e te atentes para cumprir tudo que está escrito, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Todos nós, eu e você, nascemos para sermos pessoas bem-sucedidas. Isso não significa que nós vamos ter fama, não significa que nós vamos ter dinheiro, não significa que nós vamos, sei lá, qualquer coisa. Sucesso
para Deus na concepção divina, às vezes é diferente, na verdade, às vezes não, é muito diferente do que o sucesso na mente humana gananciosa. É diferente. Mas seremos bem-sucedidos se nós meditarmos na palavra, de dia e de noite. Como isso funciona na prática? Eu tenho que ficar lendo a Bíblia o dia inteiro? Não. A palavra meditar, o conceito de meditar, ele passa muito, talvez seja nojento para você, mas ele passa pela ideia do ruminar, da vaca que come, engole, depois traz de volta, e mastiga, engole, traz, e fica, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai. Pode talvez ser nojento, mas o contexto da meditação passa por isso. É quando eu pego um texto que tenha início, meio e fim, que tenha algo que tenha início, meio e fim, que não seja um texto fora de um contexto, e aonde eu leio ele por várias vezes, aonde eu me debruço nele e vou ler esse texto várias vezes, e eu seja 15 minutos ou 30 minutos que você faz de manhã ou de tarde ou em um momento, mas aonde você faz diariamente, você abre a palavra e você pega um texto e você lê ele a primeira vez e lê ele a segunda vez e você para e você ora a Deus e diz: Senhor, Espírito Santo, te revela a mim através desse texto. Eu brinco sempre de que a Bíblia é o único livro que nós temos condições de ler sempre na presença do autor, porque é o Espírito Santo, foi ele quem o criou, foi ele quem planejou. Então é muito bom tu ler um livro quando o cara está perto de ti para te explicar o que ele quis dizer. Então quando você está ali diante do livro, diante do texto, e você ora e diz: Espírito Santo, me ajuda, eu quero entender esse texto, e você volta a meditar nele de novo, e a ler de novo. Não é para ler 3, 4, 5 capítulos, pegue um texto, e medite nesse texto, e medite nesse texto, e medite nesse texto. Uma vez me falaram que para você entender um texto, você precisa ler pelo menos 30 vezes esse texto. Eu fiz isso com o livro de Romanos. Portanto, o livro de Romanos eu tenho certeza que eu li pelo menos 30 vezes. Porque eu peguei todo o capítulo e lia 30 vezes, cada capítulo. E parava, e meditava, e lia. E parava, e meditava, e lia. O que isso faz? Isso faz com que, tenta imaginar 2 copos, um com água totalmente suja, e outro com uma água limpa, ou uma jarra com água limpa. E você pega essa jarra e começa a derramar sobre esse copo de água suja, e vai derramando, e vai derramando, e vai derramando. Chega um momento que começa a transbordar, e de repente vai transbordando, e depois de um tempo, de tanto derramar essa água ali dentro, aquele copo de água suja, passa a ser um copo de água limpa, ao natural. Por isso, de novo, eu cito o texto de Paulo em Efésios capítulo 5, que nós somos lavados por meio da lavagem de água, que é a palavra de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia e começamos a colocar ela para dentro da gente, e começamos a meditar, e a lavar, e a lavar, e a lavar, nós nos tornamos purificados por ela. E vai ter situações na sua vida que você não consegue vencer, que você tem dificuldades. Eu lembro de uma história de um pastor lá de Tulsa também, lá da cidade do Jim. Ele contando que ele chegou na igreja dele e ele chamava a irmã da irmã fracassada, ele diz. Chegou a irmã para mim e disse: pastor, eu estou enferma, eu estou doente. E ele disse: irmã, faz o seguinte, medite na palavra do Senhor, que Cristo levou sobre si as enfermidades, e medite nessa palavra. Ela foi para casa, voltou no próximo domingo, ele na expectativa de como é que foi. E ele disse: e aí, irmã, como é que você está? E ela disse: estou doendo, pastor. Digo: mas irmã, você meditou? Eu meditei, lá diz que Cristo levou sobre si as dores, as enfermidades e tal. E minha irmã, medite na palavra. E ela foi para casa, e ela voltou na próxima semana, o 3º domingo. Irmã, como é que está? Está doendo, pastor. Digo: irmã, medite na palavra. Enfim, durou perto de 5 cultos. No 5º culto, ela entrou correndo pelo corredor, dizendo assim: pastor, Cristo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O que mudou? Era o mesmo texto. O texto estava lá. Ela estava lendo ele já há um mês. Qual foi a diferença entre a primeira vez e a última vez? O que foi? Que foi lavado. Começou a lavar. E começou a tirar aquilo que não pertencia, aquela concepção, aquele pensamento, aquela forma de ver mundo na perspectiva humana. De repente, naquela área da sua vida, começou a mudar. E de repente, quando você olha, já não existe mais aquela forma errada de ver mundo, e você passa a ver mundo numa perspectiva de Deus. Por quê?
porque você foi lavado por meio da lavagem de água, que é a palavra. Talvez você luta uma vida inteira com mentira, e não consegue ficar longe da mentira, e a mentira habita dentro de você. E aí você está lá, e você se cuida, e você se policia, eu não posso mentir, e você com um coração sincero, você está sendo sincero, há uma honestidade, há uma pureza no seu coração, dizendo, Deus, eu não quero mais mentir, de repente, pum, mente. Eu conheço muitas pessoas assim, que vêm conversar comigo, chorando, dizendo, pastor, eu não quero mais ser assim, mas eu continuo sendo. Como eu saio disso? Nós saímos de uma natureza corrupta, como diz o texto de 2 Pedro, e voltamos a uma natureza divina através das preciosas e grandíssimas promessas que Ele nos deu. É através da palavra do Senhor. O que a gente faz? Você vai buscar textos que falam sobre isso, e você vai meditar nesses textos, e você vai meditar nesses textos, e você vai meditar nesses textos, e vai gastar um tempo. A partir do momento que a mentira sai de dentro de você, e naquele lugar onde a mentira habitava, vai habitar a palavra de Deus. E aí você não vai ter que se policiar mais para não mentir. A mentira não fará mais parte da sua vida, porque o lugar onde ela habitava agora habita a palavra de Deus. Se você sofre com corrupção, se você sofre com, sei lá, N outras coisas, com problemas que você entende que, cara, isso aqui está crônico na minha vida, se debruce sobre a palavra. Coloque a palavra e traga ela para dentro de você, que ela faça parte da sua vida, que ela transforme de dentro para fora. A grande coisa, ou a grande questão, não é de nós sermos bons policiais de nós mesmos, aonde nós cuidamos, aonde nós vamos, cuidamos o que falamos, né? Nós, para poder ter uma boa atitude. A grande questão é nós sermos assim. Ponto. Um dia, escutando um ministro de louvor, ele falando, cara, eu estava no aeroporto, e no aeroporto fui olhar jornal, revista, livro, e aí eu estava lá e tem as revistas aquelas impróprias para menores, né? Tem lá as revistas, e ele disse, cara, óbvio que estava ali, eu podia pegar e folhear, mas eu não tenho vontade, eu não tinha desejo disso. E eu peguei uma revista, e eu estava olhando a revista, nem lembro do que era, eles, cara, eu estava olhando a revista, e de repente eu senti assim uma coisa atrás de mim, eu olhei, era um jovem, ele disse, pastor fulano, dele, oi, tal, aí abraçou, tal, saiu, e depois ele parou, ele disse, cara, ele estava por trás aqui só para ver que revista que eu estava lendo. Sabe? Ele deu aquela assim, tipo, vamos ver o que esse cara está olhando, né? Não? E ele disse, cara, e se eu estivesse olhando uma bobagem ali naquele momento? E se eu tivesse corrido atrás? De repente essa era uma notícia que teria se espalhado pelo país inteiro. E por que não se espalhou? Porque não existe dentro de mim esse desejo. Eu não estou ali, tipo, cara, eu não posso. Simplesmente isso não faz parte de mim. Eu não preciso ficar me policiando. Será que tem alguém aqui que está... Algo mudou de dentro para fora. A meditação na palavra, ela faz isso conosco. Quando nós nos debruçamos pela palavra, ela faz isso. Irmão, eu não gosto de ler, você pode me dizer. Bem-vindo ao time, eu também não. Não gosto de ler. Desculpa. Mas não consigo. Quando tem uma amiga minha que ela diz assim, cara, não vejo a hora de chegar no final de semana, poder pegar um livro grosso assim e ler. Eu fico pensando, cara, eu ia dormir o final de semana inteiro. Não é não? Quando eu estou cansado, eu penso em alguma coisa desse tipo. Ou jogar futebol, ou olhar futebol, ou dormir. Né? Deu. Esse final de semana é perfeito. Não sou esse tipo de pessoa. Mas eu preciso. Não só preciso pela posição que eu estou, como pastor, e aí obviamente eu preciso ler, mas eu preciso ler como alguém que precisa se alimentar. Com alguém que de fato precisa se alimentar. E para mim, isso é muito claro. No meu dia, eu procuro ter pelo menos 2 momentos. O momento onde eu leio para me alimentar, e o momento onde eu leio para te alimentar. Você me entendeu? Eu separo isso muito bem. Eu procuro, num momento do meu dia, eu leio para me alimentar.
E eu busco, Senhor, fala comigo, me revela, me mostra onde está podre, aonde está obscuro aqui dentro ainda que precisa ser transformado. Senhor, ainda tem coisa aqui que precisa ser tirada, ainda tem coisa que precisa ser mudada. Fala comigo. E depois, obviamente, eu preciso ter momento para Ti alimentar, a buscar, a entender, a orar, o que o Senhor deseja para Ti. Mas nós precisamos. Eu não estou dizendo que você deve sair daqui e ler a Bíblia inteira em uma semana. O gurizão de Sapiranga um dia disse, cara, eu estou num desafio, vou ler a Bíblia em 15 dias. Eu fiz os cálculos, eu vou ler em 15 dias. E foi e fez. Falei com ele depois, cara, fez? Fiz. E o que tu lembra? Nada. Não tem como. Não adianta isso. Não serve para nada isso. Talvez você tenha dificuldade quando o pessoal fala que você dizer, cara, como eu gostaria de alguém fala assim, o versículo tal, aí o cara dá o endereço. Isso está em tal lugar e tal lugar. É bom para você se você puder. Mas, meu querido, mais do que isso, tem a palavra dentro de você. Mais do que saber o endereço, aonde está, medita e traz para dentro de você. E trabalha aqui dentro de você. E ela vai transformando aqui, mudando aqui, modificando aqui. E quando vê, cara, eu sou diferente. Eu sou uma nova pessoa. E como eu me tornei uma nova pessoa? Por meio da lavagem de água, que é a palavra de Deus. Eu preciso valorizar. Esse livrinho aqui é precioso demais. Nós não podemos achar que o negócio funciona por osmose, né? Que eu enfio debaixo do braço e ele vai passar. Eu vou receber. Eu preciso abri-lo e eu preciso me encontrar com essa pessoa que o escreveu. E quando eu me encontro com essa pessoa que o escreveu, ele se torna fantástico. Se você tem dificuldades e diz, cara, eu não entendo a Bíblia, provavelmente você está com a Bíblia errada. E eu vou lhe explicar. Se você tem dificuldade de entender determinada, provavelmente a versão que você está usando, não é uma versão que você está fácil para você. Troca de versão. Hoje tem tanta versão. Eu não recomendo você continuar usando, por exemplo, uma linguagem de hoje para o resto da vida. Mas ela é um bom começo para você entrar e começar a compreender a palavra e tentar entender a palavra. Ela é simples, ela é prática, ela é fácil e vai ser muito bom de você discorrer. Tem outras versões que são colocadas aí à disposição. E até você achar uma versão que diz, cara, isso aqui me enquadra. Eu particularmente gosto demais, estava ainda falando com a Janine essa semana, eu gosto demais da contemporânea, gosto, assim, eu particularmente, curto demais. Eu sou da época ainda da revista e atualizada, né? Tem alguns aqui que são da revista e corrigida, que já é um pouco mais para trás ainda também, né? O pessoal aqui. Mas funciona bem essas versões. Experimenta trocar de Bíblia, experimenta trocar de versão. Pega uma outra, procura, vai numa livraria evangélica e escolhe, cara, deixa eu dar uma lida aqui. Bota lá, abre, olha. Meu irmão, só vou te pedir um favorzinho. Não acho que isso é religiosidade, pelo amor de Deus. Ou você acha que é religiosidade você ter que fazer 3 refeições por dia? Experimenta parar de fazer, para ver onde é que essa religiosidade vai parar. Nós precisamos, cara. É necessário. É vital a sua sobrevivência espiritual. Nós precisamos disso, criar esse hábito. Amém? Amém. Abra agora a sua Bíblia comigo em Mateus. Eu quero falar um pouquinho sobre jejum, bem rapidinho. Hoje está meio escola bíblica dominical, não é? Às vezes precisa. Quem veio da escola bíblica sabe, né? Mateus capítulo 6, diz assim, verso 16. Mateus 6, a partir do verso 16, diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará. Amém?
Vira um pouquinho mais, alguns versículos para frente só. No capítulo 9, 3 capítulos para frente, verso 14 diz assim: Então vieram os discípulos de João dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. São dois textos interessantes. O primeiro texto, Jesus ensina aos discípulos no Sermão da Montanha: você precisa jejuar, e quando jejuar, você não sai que nem os fariseus hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar, tipo, cara, tô mal, velho, tô jejuando, tô mal, olha quão espiritual que eu tô, né? Ou hoje a gente não só vê o camarada desfigurar o negócio, mas a gente vê o cara jejuar postando live no Facebook, né? Ele assim, cara, tô jejuando aqui e tal, é para você. A gente tem um bocado de coisa hoje que acontece aí, mas é a versão moderna do esquema. Aí Jesus nos incentiva a jejuar sem se expor. É um negócio, você e Deus, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus está dizendo que quando nós jejuamos existe uma recompensa. Eu recebo algo nesse jejum. Quando eu jejuo, meu Pai que vem em secreto me recompensa. Existe algo que eu recebo em troca desse jejum. Esse é o primeiro ponto. Existe uma recompensa. O Pai me recompensa. A grande questão é: que recompensa é essa? O que eu ganho quando eu jejuo? Qual que é o benefício que eu jejuo? E aí ele ensina, Jesus está ensinando, você deve jejuar. Então significa que se eu quiser trocar de carro, eu vou jejuar 40 dias, e depois de 40 dias, Deus vai me recompensar com o meu carro. Será? Ou vou mais fundo, tentar ser mais espiritual. Isso aqui eu fui meio tosco, mais espiritual. Tem uma pessoa que está enferma, ela está enferma. Eu vou jejuar 40 dias, e depois de 40 dias a recompensa virá, e ela será curada, porque eu jejuei 40 dias, será? Será que o fato de eu ter jejuado, de eu ter ficado sem comer, e sem beber por alguns dias, mas mais sem comer, ou sei lá, o jejum que você for fazer, significa que depois que eu termino esse voto com Deus, significa que Deus está preso e é obrigado a responder conforme eu aqui determinei? Será? Nota que Jesus ensina sobre o jejum e diz: você será recompensado. Só que os discípulos de Jesus não jejuavam. E lá no capítulo 9, os outros vêm e reclamam para Jesus e dizem assim: ô Jesus, os discípulos de João, jejum, os teus só comem e bebem, não tem jejum, cara, os caras não jejuam. Mas Jesus ensinou sobre jejum, ele ensina sobre jejum e mais, ele diz: se você jejuar, você vai receber uma recompensa. Então por que os discípulos de Jesus que ouviram a pregação de Jesus não jejuavam? Só os outros jejuavam. Se é bom o jejum, cara, e a gente recebe a recompensa. Jesus explica isso. Ele diz: olha, por que vão jejuar se o noivo está na festa? Enquanto o noivo estiver na festa, não precisa jejuar não. Vai chegar um momento onde o noivo, e ele se refere a ele, não vai estar mais aqui. E aí sim vocês jejuarão. O que Jesus está ensinando é que existe uma razão pela qual eu jejuo. O jejum atrai o noivo. Eu vou dizer de novo: o jejum atrai o noivo. Quando o noivo está, ele está. A razão pela qual eu tenho que jejuar, ela perde, porque eu vou jejuar para que ele venha. Se ele já está, por que eu vou jejuar? Jesus diz: não, o noivo estando não jejua. Você vai jejuar quando ele não estiver.
como agora, como hoje. Hoje nós somos discípulos de Jesus e ansiamos pelo seu retorno. Mas mais do que nós ansiamos para que um dia Ele venha buscar a sua igreja, nós ansiamos para que Ele volte à sua igreja. E eu não estou me dizendo que Ele não está na igreja hoje. O que eu estou dizendo é que eu particularmente acredito que chegará um tempo onde Cristo estará no meio da sua igreja e nós não precisamos dizer assim, cara, Deus veio no nosso culto. Todo mundo saberá que Deus veio. Porque a presença de Deus vai ser tão forte, tão intensa, que nós não precisamos dizer, Deus está nesse ministério. Todo mundo vai saber que está lá. Porque Ele vem. Hoje nós temos momentos de derramar de Deus, de um gotejar da bênção do Senhor. Eu creio que antes que Cristo volte para buscar a igreja, Ele voltará para a sua igreja. O jejum, ele faz com que Ele volte para mim. O jejum faz com que eu abra o céu sobre a minha vida. Que o Senhor venha para mim e que eu tenha um encontro com Ele. É isso que Jesus explica o porquê do jejum. E mais, Ele fala, logo depois, ninguém põe remendo novo em pano velho, e ninguém põe vinho novo em odre velho. O pano novo era um pano de um tecido mais duro, e quando você costurava, se fosse costurar num pano velho, quando você puxava, arrebentava tudo. Se o vinho novo fosse colocado no odre velho, que já foi fermentado, pela fermentação do vinho, natural do vinho, e por isso que ele era feito de couro, ele laceava, ele esticava, o couro novo, ele laceava, o vinho fermentava e ele dava esse espaço. Se você colocasse vinho novo num odre que já laceou, quando o vinho começasse a fermentar, ele romperia o odre. Ele diz, nesse texto, sabe qual é o grande benefício, a grande recompensa, quando você jejuar? É que quem será transformado nesse processo todo será você. Não dá para colocar vinho novo em gente que continua agindo da velha maneira. O vinho novo precisa ser colocado em gente com uma mentalidade nova, com uma perspectiva nova, com uma caminhada nova, com um dispor novo, com uma disponibilidade nova. E aí o jejum faz isso. O jejum mata o velho cara. O jejum mata o velho homem. O jejum mortifica aquele prazer, aquela coisa que você tem de viver para você mesmo. O jejum faz isso, o jejum te mortifica. O jejum prepara o vaso, o jejum prepara o odre, o jejum prepara a roupa para que venha a ser colocado então o vinho novo. O jejum faz isso, ele nos prepara para o vinho novo. Mas então não adianta eu orar e jejuar para que pessoas sejam curadas ou libertas. Afinal, Jesus disse, quando os discípulos não puderam repreender um demônio, Ele disse assim, esse demônio, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, Jesus disse que eu vou tirar esse demônio, ou melhor, eu vou ministrar e o demônio vai sair se eu jejuar. Significa que se eu jejuar, aqui vai ter que acontecer, será? Na verdade, quando nós, para encarar aquele demônio, ou aquela casta de demônios, e eu preciso jejuar, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você precisa ser diferente, cara. Você, indivíduo, precisa ser diferente. Você, pessoa, vaso, odre, precisa ser diferente. Porque se você for diferente, o vinho novo vai vir. E quando o vinho novo vir, os demônios vão sair. Era o que acontecia com Jesus. Jesus chegava e os demônios diziam, agora, antes da hora. Ele entrava e os caras saíam, ponto. Mas eles saíam por quê? Porque Jesus jejuou 40 dias no início do seu ministério. Eles saíam porque o vinho novo repousava sobre o odre novo de Jesus. Quando o vinho novo repousa sobre você, as coisas acontecem. Mas então eu não posso jejuar para que o meu parente seja curado. Eu não posso jejuar para que portas de emprego se abram. Eu não posso jejuar então para determinadas coisas. Você pode jejuar, mas não exatamente para isso. Você vai jejuar para que você seja transformado, para que o vinho novo desça sobre você. E você vai lá no enfermo e vai colocar a mão naquele enfermo e vai dizer, ser curado em nome de Jesus. E o enfermo será curado, o demônio vai sair,
as portas vão se abrir, aquilo que estava fechado vai ter que abrir, não porque você jejuou 40 dias e 40 noites e sei lá o quanto as coisas vão acontecer, porque o vinho novo veio sobre um odre novo. Você está me entendendo? O jejum faz isso. O jejum mortifica a vida da gente. O jejum faz com que nós venhamos a ser pessoas diferentes. O jejum, ele nos centra. O jejum, ele nos coloca no que eu falava no início do culto, quando estava falando de alguns anúncios. Base da fé cristã é morrer para mim mesmo. Quem não tomar a sua cruz e vir após mim, quem perder a sua vida, achá-la a fé cristã. Então o jejum, ele nos coloca nessa posição. O jejum, ele nos centra dentro desse lugar. Não, mas eu sou liberto por Cristo Jesus. Isso é coisa, é religião, é religiosidade. Esse negócio de ficar jejuando, Jesus não quer sacrifício. Ele não quer sacrifício, né? O Senhor Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Não, esse negócio já passou. Meu irmão, não sacrifica mesmo, não faz nada de sacrifício. Só morra para você. Não faz nada de sacrifício, mas morra para você. Tome a sua cruz e o siga. Não quero ver você de joelho, andando, subindo, descendo. Não. Não quero ver você. Eu quero que você morra para você mesmo. Que nós possamos, como Paulo, dizer, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que hoje eu vivo aqui na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A palavra, a meditação na palavra, ela faz essa transformação interna. E o jejum nos posiciona nesse lugar de sermos receptores, de podermos ser ministrados por Ele. Como família CTF, ou mesmo pessoal que assiste pela internet, longe de uma vida de religião, longe de uma concepção de um esforço humano para se conectar com Deus, longe disso. Um outro tempo atrás eu falei, com respeito às demais religiões, mas religião é um esforço humano de se conectar com Deus. Cristianismo é o esforço de Deus de se conectar com o homem. É Deus que amou o mundo de tal maneira que dá o seu Filho. O Evangelho da Graça é esse Evangelho de um Deus que vem ao nosso encontro e nos ama. Me escute o que eu vou lhe dizer. O amor de Deus é incondicional. Mas as bênçãos de Deus sobre a sua vida são condicionadas à sua resposta, à sua palavra. Eu vou dizer de novo. O amor de Deus sobre você é incondicional. Ele lhe ama incondicionalmente. Se você for o maior pregador que existe na face da terra, o maior pecador que pode imaginar, Ele te ama igual, da mesma forma, e Ele te recebe, é incondicional. Mas para você chegar a determinados lugares, depende da resposta que você dá à sua palavra. Jesus mesmo disse, quem me ama, me obedece. Não me obedece porque tem que me obedecer, não me obedece numa estrutura religiosa de obediência, ele me obedece por amor. Então eu não vou me sacrificar de dizer, meu Deus do céu, eu tenho que ficar 40 dias sem comer e eu vou morrer, para ver se eu consigo chamar a atenção de Deus. Deus já está olhando para você, querido, Ele já está com você. Se você for fazer 40 dias de jejum, faça, mas faça por você, não faça para Ele, faça por você. Diz, tem alguma coisa aqui dentro que precisa morrer, tem alguma coisa aqui dentro que precisa ser transformada. Não estou dizendo que tem que ser 40 dias, faça 3 dias. A gente fica sempre nos 40, parece que, meu Deus do céu. Esther mudou uma nação inteira com 3 dias de jejum. Não tem problema. O importante é você morrer para você mesmo. O importante é você se permitir ser transformado. Então, de novo eu digo isso. Por favor, seja você CTF ou não, não entenda que eu não quero viver religiosidade, cara. Eu acho que a gente passou essa fase. A gente já cruzou isso. Então não passa por uma de religiosidade, passa por um relacionamento. Passa por algo onde eu respondo por amor àquele que um dia me chamou. E práticas espirituais, respostas que nós damos de disciplinas espirituais, não são religiosidade.
são hábitos saudáveis, de vida saudável no Espírito, e que nós colhemos resultados a partir do momento que assim vivemos. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que você olhe para dentro de você. Talvez você me diga assim: puxa vida, faz tanto tempo que eu fiz um jejum que eu nem lembro mais quando é que foi. Talvez seja o momento de eu fazer novamente. Talvez. Essa é uma decisão que só você pode dizer. Talvez você olhe para mim e diga: puxa vida, tem aquela área da minha vida que eu não estou conseguindo vencer. Tem uma situação que, cara, sou muito irritado, sou muito brabo, sou, sei lá, N coisas que talvez você possa entender que é recorrente na sua vida, que acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É o momento de você se debruçar sobre a palavra, pegar esse copo de água, essa jarra de água e derramar sobre você. Faça isso. Ore ao Senhor e tente ouvir a voz do Senhor. Em qual área Ele gostaria que você fosse transformado? Em qual área que essa água precisa ser derramada para que você seja transformado? E aí você se coloca diante dele e diz: Pai, Espírito Santo, vem comigo, vem comigo, fala, te revela através da palavra, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja nessa noite. Eu coloco cada um dos teus filhos, Senhor, diante de ti. Senhor, ministra-nos. Queremos, Senhor, aprender de ti, que é manso e humilde de coração, e encontrarmos descanso, Senhor, às nossas almas. Senhor, ministra a tua igreja. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Te revela, Senhor, naqueles momentos de intimidade lá no nosso quarto, quando abrimos a tua palavra, Senhor, te revela. Fala conosco, fala conosco. Fala conosco. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a morrermos para nós mesmos, para vivermos para ti. Para vivermos para ti, para nos tornarmos sensíveis à voz do teu Espírito, e que possamos ser agentes de transformação, Senhor, na sociedade ao nosso redor. Eu oro a ti, Pai, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.